Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Hoje, sexta-feira, onde buscamos cultura, libertação. A palavra de Deus diz, né, que foi para a liberdade que Cristo os libertou. Então você já é liberto, você já é livre. Porque lá naquela cruz do Calvário, o Senhor já levou as suas dores, já te deu a liberdade. Então que nessa noite você possa de todo o teu coração se entregar ao Senhor. Porque Ele está aqui para ouvir o teu clamor, né? Se você talvez durante essa semana você passou por luta, por aflições, mas o Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas Ele livra de todas. Então creia que Ele está aqui nessa noite para trazer a vitória para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha os olhos, isso. Nosso Deus e amado Pai, nosso Deus Criador, aquele que tudo fez, tudo criou, tudo formou para o teu louvor. E aqui, Senhor, estão essas pessoas diante de Ti nesta noite, crendo, Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. Como o Senhor diz na Tua palavra, vinde a mim, os fracos, oprimidos, que o Senhor nos aliviou. E aqui, meu Deus, estão essas pessoas diante de Ti, crendo que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, para mudar a história de cada um, Deus, para transformar a vida de cada um que está aqui diante de Ti. Meu Deus, o Senhor disse que de maneira alguma o Senhor nos lançaria fora. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite para entregar ao Senhor a nossa vida, todo o nosso ser a Ti. Como o Senhor diz na Tua palavra, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ah, meu irmão, deleita-te no Senhor. Ele está aqui nessa noite para falar contigo. Ele está aqui nessa noite para te entregar a vitória, porque Ele já nos abençoou. Ele já nos deu a vitória, e que nessa noite você possa tomar posse de tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Talvez tudo está oculto, escondido, mas Ele hoje quer revelar a palavra dele ao teu coração, e que você possa sair daqui com júbilo, com alegria no teu coração, que você possa sair daqui nesta noite louvando o Senhor de todo o teu coração, e que você possa ter a certeza que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador. Assim como Ana diz, ah, Deus, nós também dizemos nessa noite, Tu és o nosso socorro, o Senhor é a nossa salvação, a nossa força está em Ti. E é por isso, meu Deus, que nessa noite nós entregamos a Ti todo o nosso ser, entregamos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, e dizemos, Pai, que não há Deus maior, não há Deus tão grande como o Senhor, e tudo o Senhor fez, tudo o Senhor criou, e foi para o Teu louvor, como o Senhor disse no início de tudo era sem forma, era vazio, mas o Teu Espírito, Deus, pairava sobre as águas, e ali o Senhor colocou tudo no seu devido lugar. Talvez, meu Deus, tem pessoas aqui nessa noite, meu Pai, que tudo está fora do lugar, mas eu creio que assim como o Senhor colocou tudo no lugar, o Senhor quer colocar também a nossa vida, e é por isso que nós dizemos ao Senhor que não há Deus maior. Aleluia. Não há Deus maior. Aleluia. Não há Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus tão grande Diga para Ele, meu irmão, como nosso Deus. como nosso Deus.
Deus achou alguém.
saber que Ele é Deus. Ele é Deus que opera milagre, Ele é Deus que faz muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Talvez, quando você está pedindo algo para Deus, né? Aquilo que está no teu coração, talvez Deus tenha coisas muito maiores para fazer na tua vida. Mas para isso você precisa buscar o Senhor, para que Ele possa revelar a palavra dele ao teu coração. Nesse momento chegou o momento de você ouvir a palavra do Senhor. E você nessa noite possa, com todo o teu coração, pede nessa noite: Senhor, fala comigo. Abra o meu entendimento para que eu possa entender, compreender a tua palavra. E que eu possa sair daqui com a minha bênção, com a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Coloque tua mão sobre o teu coração. Oh, nosso Deus e meu amado Pai, eu creio, Deus, que hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da vitória, meu Deus. Basta nós crer, acreditar na tua palavra. Quando nós lançamos a nossa ansiedade em ti e confiamos em ti, que nós possamos descansar, meu Deus, em ti. Mas para descansar em ti, nós precisamos estar na sombra do Onipotente. Meu Deus, que essa pessoa vai andar verdadeiramente nos teus caminhos, na tua direção, olhando para ti, meu Deus, a cada dia da vida delas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim,
Viveremos a graça que o Senhor por nós lá na cruz do Calvário fez. A obra da vitória, a obra que realizou, a obra que concretizou, a obra que verdadeiramente nos trouxe de volta ao lugar aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor quer que nós podamos estar. Pai, nos ajude, glorifique e exalte o seu nome sobre a nossa vida, para que todos saibam que somos aquele povo chamado Nação Santa, a geração eleita, povo que é chamado pelo teu nome. É o que nós precisamos, ó Deus, aprender e assim fazer para a tua glória, em nome de Jesus. E diga graças a Deus. Lembrei para mim que nós salvação. Graças a Deus. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bem, hoje já dia especial, sexta-feira, lutamos contra o mal e ao mesmo tempo aprendemos a lidar com a realidade espiritual que nós precisamos aprender. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. E essa liberdade eu tenho direito, eu preciso viver. E aí Deus então vai fazer a obra. Tá? Muito lata, filha. Simples assim. Fala a linguagem que é mais fácil. Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. O capítulo 63 de Isaías. Aqui tem uma verdade que nós precisamos entender. E como eu disse, hoje também já iniciou, né? Ontem, no caso, mais um mês, já estamos aí, né? Iniciamos já o 4º mês desse ano. E o tempo passa e passa rápido e nós precisamos então compreender a nossa obrigação, nossos limites, as nossas obras, de acordo com aquilo que Deus quer que a gente seja, que a gente faça e todas as realizações. Porque às vezes acontece erro de que coisas simples, como eu já vi pessoas que eu já falei aqui, de pessoas que eu questionei um dado momento na vida e perguntando para a pessoa, ela meio chateada com algumas coisas e tal, e aí eu fiz uma pergunta óbvia, né? Tá, você está reclamando que Deus não te deu isso, não te deu aquilo, e você orava por isso? E aí a resposta foi assim, realmente surpreendente. Ela disse, mas eu precisava orar? E o pior de tudo é que a pessoa que já estava na igreja há pelo menos uns 10 anos de crente, será que ela nunca ouviu uma mensagem do pastor pregando, tudo que pedires, orando, crede que recebestes? Eu acho que sim. É possível que em 10 anos na igreja, ela nunca ouviu falar sobre oração. Então, são pessoas que acham que são crentes, se dizem filhos de Deus e Deus tem que fazer a parte deles. Mas aqui no Isaías 63, Isaías 63, ele passa aqui para a gente uma informação interessante. O versículo é o 7. Isaías 63, versículo 7, diz assim, ó, as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante a tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Eu vou começar de trás para frente para a gente poder desenvolver melhor o raciocínio. Às vezes nós não louvamos a Deus, ou não nos preocupamos em louvar a Deus, porque nós não temos ainda esse entendimento a respeito de duas características de Deus. Ele tem várias, mas vou falar dessas duas especificamente. Aqui fala que nós conseguimos fazer isso tudo, segundo, primeiro, as misericórdias do Senhor. E segundo, depois ele diz, a multidão das suas benignidades. Misericórdia é aquele sentimento que Deus tem de olhar para mim e para você e perceber o quanto nós somos miseráveis no coração. A palavra misericórdia, alguém já disse, é só dividir, aí ficaria miséria do coração. Ou seja, Deus olha para a pessoa e vê o quanto ela é miserável. E a palavra aí miserável é miserável como aquele que não tem onde morar, não tem onde comer, não tem o que fazer. É uma pessoa extremamente miserável. E assim, tem muita gente que ela ainda mostra miséria em muitas áreas da vida dela. Só que ela tem que compreender que, de acordo com a palavra de Deus, nós fomos enriquecidos em todas as coisas. Agora veja,
Eu não posso mais agora achar que eu sou miserável em relação a uma situação em que eu não possa viver ou fazer aquilo. Por quê? Porque em Cristo nós somos enriquecidos. Então Deus olha para mim e diz: coitado do Wagner, eu já enriqueci ele de tal situação, de tal circunstância, seja qual for, e ele vive como se fosse um miserável. Se eu tratá-lo segundo o ato que ele teve, ou a situação que ele está passando aí, eu teria então que castigá-lo. Mas Deus não pode mais castigar, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia lá em Isaías 53. Então, o que resta a Deus então? Esperar a pessoa entender essa graça chamada misericórdia. O quanto Deus é capaz de olhar para mim, para você, perceber as nossas necessidades e suprir numa oração, numa necessidade. E aí eu vou ler, eu vou buscar, eu vou fazer. Eu me lembro de pessoas que, na ocasião, perguntaram para mim, livro falando sobre a graça de Deus. Graça quer dizer favor e merecido. Então, quer dizer, Deus está sempre a favor de nós, independente de méritos ou não. Ou seja, independente daquilo que eu fiz por merecer ou não. Por quê? Porque lá em Cristo Jesus, Ele me deu direito a tudo. E se eu então descobrir isso e souber disso, eu vou usufruir daquilo que me é de direito. E eu vou usufruir das bênçãos de Deus. Então aqui ele começa dizendo que eu tenho que aprender a conhecer a multidão das misericórdias e a multidão das benignidades do Senhor. Não acaba. Se eu ficasse 24 horas fazendo pedidos a Deus a respeito daquilo que é lícito, daquilo que está na Bíblia, Ele sempre diria a mesma coisa. Sim, meu filho, eu quero que você tenha isso, eu quero que você seja assim, eu quero que você viva isso. Porém, tem o outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Ele vai me dar de acordo com o que eu posso suportar. Porque tem pessoas que não sabem lidar com situações. Tem pessoas que não sabem lidar com as dificuldades da vida, ou não sabem lidar com coisas valiosas. Então Deus vai dar de acordo com o que a pessoa permite com que Ele dê. Então ele começa dizendo aqui, no final do versículo, ele diz que eu tenho que aprender a ver a grande bondade que Deus teve para comigo. Aqui ele diz para com a casa de Israel, que somos nós hoje. Israel não é mais aquele que é da carne, mas é o que é nascido do Espírito. E aí ele diz a bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. E por que ele resolveu fazer isso tudo por nós? Porque ele quer que eu entenda algo. Versículo 8 diz: porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e ele foi o seu Salvador. Então, tudo que Deus fez por mim, Ele fez acreditando que eu, pelo menos, conseguiria não mentir. Que quer dizer ler a Bíblia, acreditar no que está escrito e entender que aquilo que está escrito é o que me mantém liberto, aquilo que está escrito é que garante os resultados que Deus conquistou para mim através de Jesus lá na cruz. É isso. Eu tenho essa característica, não, mas as benignidades do Senhor, elas não acabam, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, as benignidades do Senhor. Tem outra passagem, acho que é Isaías também que fala, não é Salmos, não me lembro agora que Salmos, mas tem uma passagem em Salmo que diz que as misericórdias do Senhor são tão altas quanto os céus. Alguém já disse, aquilo ali quer dizer que as misericórdias do Senhor estão sobre a nossa vida até que nós venhamos ir aos céus. Elas nunca deixam de existir, elas nunca deixarão de existir, elas vão estar sempre à nossa disposição. E é por isso que Deus espera que eu não seja mentiroso. Deus espera que eu não minta, que eu aprenda a ler as Escrituras e seja, como ele diz ali, verdadeiro. O que eu falo é verdade. Então ele deixa claro, porque o Senhor dizia, versículo 8, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Então nós temos que ser povo de Deus, filhos, povo de Deus. E filho de Deus é aquele que tem sobre si a disposição de não mentir, que é não falar contrário ao que está na Bíblia. É aprender a crer no que está nas Escrituras e falar conforme a Bíblia diz. Isso é um nível de liberdade que se vê em você em relação a ter Deus como seu Pai. Eu já vi pessoas dizerem para mim, pastor, eu não consigo, eu creio que Deus é bom, creio que Deus é forte, que Deus é tudo que a Bíblia diz.
mas eu não consigo crer que Ele é meu Pai. E aí você vai conversando com a pessoa, você vê que ela é cheia de trauma, isso, aquilo, outro e tal, mas qual a razão que você não consegue crer? E aí ela deu lá os motivos dela. Falei, pois bem, mas a Bíblia diz no livro de Mateus, que é a oração do Pai Nosso, o próprio Jesus ensinando, ele logo disse, quando orares, orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus. Então ele já deixou claro, você tem que aprender a ter Deus como seu Pai. Agora, você tem que buscar referência, o que é ser pai? Como é que eu amo o Pai? Como é que eu honro o Pai? A própria Bíblia diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? Então todo aquele que tem essa noção, ele sabe que todo pai, ele quer ser respeitado e honrado. Todo pai, ele também recebe como forma de amor, honra, é viver em honra ao seu pai ou à mãe que seja. No entanto, ele até inclusive fala num dos mandamentos, honrará pai e mãe, para que te vá bem na terra, para que se prolongue os seus dias e vá bem na terra. Alguém já disse que tem sucesso que a pessoa tem na vida é em respeito e honra que ela deu ao pai, aquilo que ela plantou lá atrás, como também manter-se mais tempo sobre a terra também tem a ver com honra de pai e mãe. Então ele deixa claro isso. Então ele fez, Deus no caso, ele fez crendo. Essa palavra certamente aqui pode ser interpretada como fé, convicção. Deus fez acreditando que eu seria capaz de ser povo dele dessa forma, crendo na verdade, orando a verdade, confessando a verdade, ignorando tudo que é contrário ou que está na verdade. E quando eu aprendo a fazer isso, olha o que diz o versículo 9. Assim ele foi o Salvador. Finalzinho do versículo 8 para dar mais sentido. Assim, ou seja, acreditando que eu seria um filho, que eu não mentiria, assim ele se tornou, foi o meu Salvador, o nosso Salvador. E em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Está aí. Em todas as angústias que um homem pode sofrer, Jesus foi angustiado. E ele foi angustiado e levou sobre si as nossas angústias, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, para que nós vivêssemos livres delas. Mas como é que vai funcionar para aquele que não aprendeu ainda a ser filho de Deus? Aquele que não aprendeu a falar conforme a verdade. Então, para ele, parece que não vira nada. É por isso que ele diz no versículo, volta lá no versículo 7. Vamos ler aqui a primeira parte. Ele diz: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante a tudo que o Senhor nos concedeu. Então eu tenho que aprender a louvar a Deus mencionando aquilo que Ele fez a meu favor. Eu tenho que mencionar as benignidades do Senhor. Ele quer ser benigno comigo, Ele quer ser benigno com você. No livro de Jeremias 31, lá ele fala que Ele, Deus, se sente bem e fica feliz em nos fazer bem. A felicidade dele também depende da nossa felicidade no que se diz respeito, ele ficar alegre, ficar feliz de ver que nós estamos valorizando, usufruindo o que ele fez por nós. E quem tem que fazer isso? Sou eu. Eu tenho que me assumir como filho de Deus, eu tenho que aprender a falar das benignidades do Senhor, não das maldades do inimigo, não que eu tenha que ignorar a maldade de Satanás e os seus demônios, não que eu tenha que ignorar a maldade do inferno, mas o que eu tenho que dar preferência em falar as benignidades do Senhor. E aí você diz: mas pastor, eu não consigo ser assim, eu não consigo agir dessa maneira. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 5. Provérbios 13, o capítulo, o versículo é o 5. Aqui, você analisa a sua natureza, se você tem uma nova natureza, né? Isso aqui serve muito para você lidar no dia a dia, até com pessoas, como diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Quantas são as pessoas que elas estão deliberadamente crendo numa mentira, falando uma mentira, e se você for justo, renascido em Cristo, justificado pela graça e obra de Jesus Cristo, crendo nas benignidades do Senhor e o Deus de misericórdia, crendo na bondade dele para você e para todo mundo, quando você ouvir certas coisas da boca de certas pessoas, que seja palavra de derrota, palavra de desistência, palavra de destruição, palavra de maldição, que seja para si mesmo, aquilo soa para você como tendo por trás daquela ideia, por trás daquela conversa, um demônio. E você descobre isso como? Versículo 5.
Provérbios 13, o capítulo, versículo 5. Ele diz assim, ó, o justo aborrece a palavra de mentira. Quando você torna-se essa pessoa justa, que aprende a falar a verdade e não mentir segundo as Escrituras, você fala conforme as Escrituras, quando você entende que quando você confessa as Escrituras, as angústias, as lutas, as coisas ruins da vida desaparecem de você de imediatamente, porque a benignidade do Senhor entra em ação, a misericórdia dele entra em ação, a bondade dele para conosco entra em ação, e aquela angústia é arrancada de você de imediato. Mas para quem? Para aquele que assumiu a posição de filho, justo ou justificado em Cristo Jesus. Quando ele tem essa característica, diz claramente aqui, o justo aborrece a palavra de mentira. Irmão, isso aqui pode ser numa oração. Você pode estar fazendo uma oração, como já aconteceu várias vezes, muitas pessoas têm a falsa ideia de achar que quando ele está orando, o diabo não tormenta, ele não atua. Primeiro que o diabo é espírito. Então, ele pode não estar, o mesmo demônio não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eles são um grupo. Então, eles se comunicam no mundo espiritual. Não existe barreira de tempo e nem de espaço. Por isso, você está lá no seu serviço, 50 quilômetros da sua casa, 30 quilômetros da sua casa. E lá no serviço, você está falando lá um monte de abobrinha da sua esposa. Aquele demônio que está ouvindo você falar lá as abobrinhas, em fação um estalo de dedo, num estalo de dedo, ele é capaz de se transportar e ir lá no coração, na mente da sua esposa e já colocar assim meio que uma irritação contra você. Você chega em casa, já toma uma patada. Pronto, ali já começou a briga. Quem é responsável? A mulher que estava de TPM em casa, pastor, e quase me mordeu. O responsável é você, que lá no serviço estava metendo a língua dela. Simples assim. Entendeu isso? As coisas começam a mudar. Por quê? No mundo espiritual, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar no banheiro, você pode estar escondido no lugar mais perfeito que a terra tem como esconderijo. Mas ali existe Deus e o diabo. Os dois vão ouvir o que você fala. Se for coisa que cabe a Deus, os anjos de Deus operam. Se for coisa que cabe ao diabo, o diabo opera. Simples assim. Os dois têm a mesma capacidade, anjo e o diabo, os dois são anjos, um das trevas. Então o diabo vai operar levando sentimentos ruins, fazendo aquela situação de inimizade entre as pessoas, tal, colocando sentimento ruim um contra o outro, gerando briga e contenda. Se é uma palavra dirigida a anjos, ele vai levar paz, ele vai levar palavra de consolo, igual ele falou para Maria, não temas, o Senhor é contigo, salve, agraciado, tal. Então, os dois têm a mesma capacidade. E eu, como filho de Deus, tenho que entender isso. E aí, com o passar do tempo, eu me torno um pouco mais maduro e eu vou entendendo que eu tenho que ter atitudes que correspondam à nova natureza que eu tenho, a natureza de justo. E quando eu assumo essa natureza, toda palavra de mentira que me falam, seja lá qual for, seja uma palavra de derrota contra aquilo que Deus já declarou vitória, aquilo não soa bem. Aquilo, como ele diz aqui, o justo aborrece a palavra de mentira. Qualquer pessoa que está na justiça de Cristo, que crê na benignidade, crê na misericórdia, crê que ele foi feito filho de Deus e que Deus deu a ele um voto de confiança para ele ser um filho que não mente, mas que fala a verdade, e crê que todas as angústias que nós deveríamos levar, Jesus já levou. Quem tem essa característica, ele então é justo. E como justo, ele aborrece a palavra de mentira. Quando você tenta imputar, quer dizer colocar, quando você tenta imputar uma derrota, um fracasso, uma palavra de destruição, de desistência, aquilo soa mal. Aquilo para o justo é aborrecimento. Ele se aborrece com aquela palavra, ele não aceita aquilo. Aquilo chega literalmente a irritar. Aquela indignação, essa é a palavra. Ele fica indignado no espírito. E é o caso do apóstolo Paulo, que encaixa aqui também, no que se diz respeito, semana passada eu preguei sobre o prumo, que é algo que Deus deu para todo filho dele, quando ele recriou em Cristo Jesus, para essa pessoa ter tino, para ela ter juízo, para ela ter condições de ser uma pessoa prudente, não viver aí a Deus dará, viver falando, fazendo o que acha certo, e depois vem as consequências ruins. Deus nos deu esse prumo.
E aí então, falei sobre o apóstolo Paulo, mas encaixa aqui também, porque o Paulo ouvia daquela mulher, ele não ouvia palavras de derrota, ele não ouvia palavras de maldição. O demônio não usava aquela mulher e dizia: esses homens são amaldiçoados, esses homens são falsos, não creio neles, tudo que eles falam é mentira. Não, ao contrário. O demônio usava ela e dizia assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Verdade? Verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E ele ainda dizia, o demônio na boca daquela mulher: e eles pregam a palavra da salvação. Verdade? Verdade. Agora veja, o demônio falava algo que é de acordo com a verdade de Deus, mas ele, demônio, é mentiroso. E quando ele falava aquilo, a intenção dele era simplesmente se ocultar e continuar dominando aquele lugar. Então ele usava uma palavra verdadeira, mas ele sendo o pai da mentira, para se ocultar. Você já ouviu aquela piada? Eu já ouvi várias vezes, e é digno de observação. E aquela piada, não sei se é piada, enfim, um exemplo que se dão, né? Falando sobre natureza. E nós temos que aprender a lidar com a natureza. O diabo é mau por natureza. Uma vez eu me lembro que a gente tinha hábito, às vezes pegava alguém com problema espiritual, aí perguntava se ele tinha lá um trabalho, alguma coisa, e alguns demônios diziam: recebeu um trabalho lá no terreiro, lá no cemitério, está enterrado em tal lugar. E aí você dizia assim: então agora você vai pegar o que é seu, você vai desfazer a macumba. E aí a gente via a pessoa lá com o espírito mau ter, né, comportamento como se estivesse cavando. Às vezes o demônio ajoelhava a pessoa assim, ficava assim, fazendo esse gesto assim, como se estivesse cavando um buraco. E aí, muitas das vezes, fazia força, né? Como se estivesse pegando um objeto pesado. Em alguns casos, ele dizia que a macumba estava dentro de um caixão. E aí fazia toda aquela força assim, que parecia ser algo realmente real. Pessoa na igreja, e supostamente no mundo espiritual, o demônio desfazer a macumba. Aí fazia aquele gesto, como se estivesse fazendo força para desfazer todo o trabalho. E aí a gente via aquilo. Então a gente se habituou, sabe que no mundo espiritual a coisa funciona assim. E aí houve uma ocasião em que eu estava libertando lá uma mulher, e aí ela disse que o demônio disse que usava o filho dela com violência e tal, e usava o filho dela, inclusive, para quebrar tudo que ela comprava, para ela nunca ter nada. E aí, na hora, eu falei: bom, agora você vai desfazer tudo o que você fez. Você vai agora desfazer tudo isso. E aí ele disse para mim: não posso. Não, você vai. E aí na hora eu não entendi, né, a moral da história. E eu: não, você vai, porque eu estou mandando e blá, blá, blá. E é o nome de Jesus, aquele rolo todo. E ele virou para mim e falou assim, ele falou, eu não lembro se foi desse jeito, mas ele virou para mim e falou assim: eu não vou porque eu não posso. Você esqueceu a minha natureza? Eu só sei destruir, eu não construo nada, não. Eu não tenho como desfazer o que eu fiz. A minha natureza é essa, é destruir. Eu não sei construir nada, eu só destruo. E assim ficou uma lição. O próprio demônio sabe qual é a natureza dele. É só destruir. Ele não sabe refazer. Ele não sabe construir nada. É só destruição. E se eu não entender isso, se você não entender isso, a gente acaba perdendo batalhas. Porque a benignidade do Senhor a gente não conhece. Em alguns casos que não lê a Bíblia, não tem contato com Deus. Não conhecemos a misericórdia do Senhor. Não cremos na bondade que Ele teve por nossa vida, para nossa alma, nossa família. Ao mesmo tempo, cremos em toda mentira que o diabo nos mostra. Seja uma mentira de tragédia, uma mentira de morte, de destruição. Quer dizer, nós estamos literalmente dando mais crédito ao que o diabo fala, ou o que ele faz, do que o que Deus fez e o que Deus fala. Por isso, a vida de muitos não vai para frente. Mas todo justo, ele tem essa característica. Ele aborrece a palavra de mentira. E aí serve até para um processo de libertação. Quantas vezes no aprendizado, os pastores davam dicas lá para a gente fazer testes para ver se a pessoa estava realmente liberta de demônios. E houve ocasião de todas elas, os testes que eles disseram, né? Manda falar isso, se a pessoa tiver com demônio não consegue falar. Manda falar aquilo, o sangue de Jesus tem poder, e blá, blá, blá. Algumas coisas assim que eu não me lembro de todas. E eu, um dia, diante de uma mulher,
Tudo isso que era para poder falar, mandei ela falar, ela falou. Mas aqui dentro do coração aquela convicção, o demônio está aí ainda. Não, mas não estou bem, pastor, graças a Deus. Olha, nossa, estou aliviada. Saiu um elefante das minhas costas. Meu Deus, como é bom. Teve um caso de uma que veio até me deu um abraço. Pastor, obrigado. Nossa, olha, meu Deus do céu, estou livre. Obrigado, Jesus. E dentro do coração, o demônio está aí ainda. E aquele negócio, peraí, mas a mulher está com esse gesto todo, dizendo isso tudo. E em alguns casos foi no grito mesmo. Você está amarrado, demônio. Já falava bravo assim, já pam, de novo. Desgraçado. Eu fui na igreja tal, enganei o pastor tal, enganei o fulano, enganei o Beltrano, e você me descobriu, miserável. É o que diz aqui, o justo aborrece a palavra de mentira. Quando você está diante de Deus, ou quando você está na sua posição de justo, crendo na benignidade, na misericórdia, da bondade de Deus para com a casa de Israel, crendo que Ele levou todas as angústias, que Ele fez tudo o que tinha que fazer, qualquer pessoa que esteja imbuída, muitas das vezes ela não está possuída por um demônio, ela está imbuída, ou seja, ela está convencida. O que ela fala é um raciocínio demoníaco que o diabo conseguiu colocar nela, e ela está falando contigo, e pode ser até algo lógico, pode ser a respeito de uma coisa lícita, pode ser a respeito de uma coisa aparentemente de Deus. Quantas pessoas eu já atendi, casais, não pastor, porque Deus nos uniu, porque a gente se ama, tal, e eu olhava e falei, enfim, não vai nessa não, tá? Não tem nada a ver. Não, imagina e tal, já saí como bandido, que eu me recusei de fazer alguns casamentos em alguma situação, falei, filha, não se pode abençoar ao que Deus amaldiçoou e vice-versa também não. Não tem nada a ver vocês vão quebrar a cara. Aí foi para outro pastor, fez o casamento, ele foi lá, abençoou, fez festa, tirou foto, gastou um dinheirão. Depois de pouco tempo, ele socava a menina, ia direto para a delegacia, ela foi para o hospital várias vezes, traía ela constantemente. Um chama-se Douglas e ela, Fernanda. Quando eu ia, depois que eu soube do fato, que eu me liguei deliberadamente a fazer o casamento de ambos. E aí então a família ficou contra, saíram falando um monte de mim, foi lá falar com o pastor que quis fazer o casamento, falei, pode ir, não esquenta a cabeça com isso não, eu só faço por fé. A Bíblia diz que tudo sem fé, tudo se faz sem fé é pecado. E tem gente que tem essa simplicidade. Um dia eu estava numa igreja, aí uma mãe veio falar para mim de uma filha que estava se separando e tal, e aí a mãe dela virou assim, não, a mãe dela mandou recado por ela, pelo o genro, e ele disse assim, pastor, estava falando com a minha sogra, e eu comentei com ela, né, que o senhor disse que se fosse o senhor, não faria o meu casamento, meu e da fulana. Eu falei, não faria mesmo. Aí ele disse, eu comentei isso com a minha sogra diz assim para mim, o pastor falou isso porque ele não conhece a fulana. Aí eu repliquei a conversa, falei, não, fala para ela, para sua sogra, que ela que não me conhece. No dia que ela me conhecer, ela vai entender que eu não faria nunca. E aí está lá, os dois se feriram, se machucaram, traição de um lado, traição do outro e tal. Depois de algum tempo que o casamento se desfez, alguém perguntou para o pastor, pastor, mas por que o senhor fez o casamento deles? O senhor não tinha assim noção que não tinha nada a ver, que ia dar errado? Sabe qual foi a resposta do pastor? Eles queriam. Como assim? Eles queriam? Por isso que muitos de nós nos damos mal, às vezes até na posição sacerdotal. A gente tem que ter coragem para confrontar o que é errado, para bater de frente, seja com Satanás, seja um parente, seja esposa, seja marido, seja filho. Não tem a ver com discussão, não tem a ver com briga, não tem a ver com contenda, mas tem a ver com o fato de você ser justo e aquilo que a pessoa está falando está contrário à verdade de Deus. Então aquela palavra te aborrece. Você sabe que aquilo é mentira, que seja o simples fato, às vezes a pessoa chegar para você, pastor, se precisar de mim, conta comigo. Pode contar 24 horas, está aqui meu telefone, só pode contar comigo. Precisar para alguma coisa. Há muitos casos que eu já tive assim, você sabe que é mentira. Você sorri, né, por questão de educação, tá bom, irmão, tá bom, pode deixar, irmão, pode deixar que se precisar.
Mas você até joga num canto assim, que você já sente na hora que a pessoa está falando, que aquilo que ela está falando é mentira. Ela não vai cumprir aquilo. Se você precisar dela, ela vai ter uma desculpa para te dar. Ela sempre vai te deixar na mão. E é por isso que é tão importante você estar ligado com Cristo. Por quê? Porque seja diretamente por pensamentos que o diabo quiser te atingir, quando aquela palavra vier do inferno, aquilo vai te aborrecer, você não aceita aquilo. Você simplesmente se põe contra aquilo, bate o pé, está amarrado e acabou. Pode até ter sido um erro que cometeu alguma coisa assim, mas você não está crendo no castigo, você está crendo na benignidade, você está crendo na misericórdia do Senhor. Então você não aceita aquela situação de jeito algum, aquela palavra aborrece. Assim, ele diz no final do versículo, ó, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Ou seja, a pessoa que não tem a graça da salvação, ela torna-se ímpia, ela não tem a santificação da originalidade da obra que foi feita no Calvário. E por falta disso, ela é ímpia. Ímpio quer dizer quem não tem religião, mas quer dizer quem não entende também a santidade, a pureza de Deus. Toda pessoa que é assim, ela se confunde. Alguém imbuído por Satanás, instruído pelo diabo, fala com ela, acontece alguma coisa e ela abraça. Ela não consegue discernir que ali tem um demônio, que ali há uma força do Satanás, que tem uma força do diabo ali usando aquela pessoa, que tem um raciocínio do inferno usando aquela pessoa, seja quem for, pode ser sogro, sogra, tia, avó, periquito, papagaio, pode ser vizinho, pode ser amigo de infância, pode ser professor, pode ser quem quer que seja. É assim que funciona. E você precisa entender isso, porque se não entender, você acaba caindo em tentação. Eu me lembrei, hoje eu vi um post lá de um cidadão no Face, e ele acabou deixando o evangelho e tal, enfim, deixou a pregação do evangelho e foi ser advogado. E aí eu estava me lembrando de instrução que lá atrás, quando a gente começou a fazer a faculdade, o pastor Jaime dizia, como também eu ouvi de outros pastores, irmão, não traia Jesus. Não traia Jesus. Você vai entrar num mundo extremamente sedutor. É extremamente sedutor ser uma pessoa bem-sucedida no mundo, em algumas áreas, entre as quais uma área das mais nobres é justamente a área do direito. E seduz mesmo. E eu me lembro de alguns professores, alguns que eu tanto amei, que eu vivo falando aqui, um deles até o Milton Forage, quando um dia ele perguntou para mim o que eu ia fazer. Ô pastor, o senhor vai advogar em que área? Eu falei, não, professor, não vou advogar não, eu vou apenas ter uma graduação, porque ajuda no ministério e tal, e foi mandado pela direção da igreja, e é bom para abrir a mente e tal. O quê? Você vai furtar, ainda falou desse jeito, você vai furtar a categoria deste bem? Foi como assim? Você é advogado por natureza. Eu já vi você advogar coisas aqui entre os alunos e conosco o professor, que está na áurea. Rapaz, não faça essa maldade. Você nasceu para ser advogado. Você tem todas as características de um excelente advogado. O mercado precisa de profissionais como você. E o ano todo quase, quando ele tinha oportunidade, ele vinha com essa conversinha. Só que quando ele falava, o coração fechava. Essa palavra é lícita. É bom ser um bom advogado. É bom você ter talento para alguma coisa. Mas a minha carreira não era advogar a lei dos homens, mas sim a lei de Deus. Simples assim. Quando você tem a sua posição, quando você entende quem você é, quando você compreende essas coisas, as palavras são a chave para tudo. E para a gente finalizar, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, esse é o grande desejo de Deus para mim, para você, para todos nós. Isso é o que Ele quer para mim, para você e para cada um de nós, para que nós possamos, então, verdadeiramente crescer cada vez mais. O versículo 5, vou ler do 5 em diante para facilitar. Ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permanecerdes na fé. Quem tem que se examinar? Você, irmão. E a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Fé em Deus, que é um Deus benigno, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de bondade, que é um Deus que me fez filho dele, é um Deus que levou as minhas angústias. Eu tenho que ter essa fé.
Agora ele diz aqui: examinai-vos a vós mesmos. E aí ele diz: se permanecerdes na fé. E aí ele diz: provai-vos a vós mesmos. E aí ele diz o porquê. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Em outras palavras, ele manda que a gente examine a nós mesmos, porque Jesus Cristo está em nós. Você não sabe disso? Aí é o que eu vivo dizendo aqui, né? Vivo dando as cutucadas aqui. Se Jesus está em você, o seu Jesus é derrotado e manda você desistir. Se Jesus está em você, o seu Jesus é tímido e manda você não ir à frente porque você tem vergonha. Tem alguma coisa errada. Porque o Jesus da Bíblia não faria isso contigo. O Jesus das Escrituras não ia fazer isso contigo. Por isso ele diz: examinai-vos a vós mesmos e vede se permanecerdes na fé. Que fé? A fé que Jesus é benigno, que Jesus é cheio de misericórdia, de bondade, que Jesus me salvou, que Jesus me fez filho do Deus eterno, levou sobre si as minhas angústias e que ele sempre foi e será sempre o meu Salvador, para me salvar de tudo, de todo e qualquer problema que eu possa estar enfrentando. Examinai-vos, vê se você ainda crê dessa maneira. Ou se você hoje crê mais nas cabeçadas que dá e nas borradas que faz do que nas benignidades do Senhor. É simples assim. Quem vive ainda na fé, ele crê essencialmente nas benignidades do Senhor. Ele crê essencialmente nas misericórdias do Senhor, nas bondades do Senhor e naquilo que o Senhor fez e como o Senhor levou as suas angústias, levou as suas dores. Ele crê que o Senhor o fez filho dele. Ele crê que ele é capaz de praticar, viver e confessar a verdade. Essa é a maneira que o justo, aquele nascido de Cristo, vive. E ele tem que se examinar, por isso ele diz: examinai-vos a vós mesmos. Dá uma olhadinha e vê se você continua nessa fé, porque hoje você encontra um monte de cristão por aí que ele crê mais na tragédia, ele crê mais na desgraça do que na graça, ele crê mais na infelicidade do que na felicidade, ele crê mais no problema do que na solução, ele crê mais no diabo do que em Jesus. E aí chega uma hora que ele acaba explodindo, porque ele vai dizer: tudo que eu creio é falso, nada acontece, nada dá certo, mas porque ele se desviou da fé. Ali diz mais: ou não sabeis vós, versículo 5, né? Ou não sabeis vós na metade, quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Por isso você tem que se examinar. O seu Jesus virou frouxo agora? O seu Jesus virou mentiroso? O Jesus que está em você é covarde? O Jesus que está em você é derrotado? O Jesus que está em você é idiota, não aprende nada? O Jesus que está em você é preguiçoso? Que Jesus você carrega dentro de você? Por isso ele diz: examinai-vos. Dá uma olhadinha se você ainda continua na fé de que Jesus Cristo mora em você, que ele é parte da sua vida. Quem continua, palavra de justiça, de mentira, ele aborrece. Pode falar o que você quiser para ele, ele ignora aquilo, até irrita, está amarrado, não quer nem saber daquilo e segue em frente. E aí ele conclui, final do versículo 5. Se é que vós já não estáis reprovados. Aí eu paro por aqui. Se eu parasse aqui, você ia dizer assim: está vendo, pastor? Deus nos reprova. Diz a primeira parte do versículo, ele diz isso. Aí no versículo 6 ele fala, olha o que ele diz: mas espero que entendereis que nós não somos o quê? Reprovado, irmão. Eu não sou reprovado por Deus nunca. Você não é reprovado por Deus. Nós não somos reprovados por Deus. E você mantém-se nessa fé? Você ainda tem essa fé, dessa pureza de saber que Deus é benigno com você, misericordiosamente, ou que seja pela graça e nada mais? Ou você acha que agora tem que se lascar mesmo pelas cabeçadas que você deu na vida? Agora você tem que apanhar mesmo, porque quem mandou ser burro e fazer o que fez? Até então, tem situações do que se faz, tem as consequências. Mas independente disso, o Senhor continua sendo benigno, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo Deus que levou todas as angústias que o homem podia sofrer, seja ela qual for. E quem é justo, vive crendo nisso. Quem é justo tem uma outra característica. Vamos ler de novo, continuar. Então veja, não somos reprovados, versículo 7. Ora, eu rogo a Deus para que não façais mal algum, não para que sejais achados aprovados, mas para que vós fazeis o bem, embora nós sejamos como reprovados, ou seja,
Ele estava falando, nós somos aprovados por Deus, Deus nos aprovou, mas porque estamos fazendo isso, parece que Deus nos reprova, mas somos aprovados. Aí ele continua e diz, versículo 8, porque nada, absolutamente nada, podemos contra o quê? A verdade, senão pela verdade. Simples assim. Acorda para a vida. Eu e você e qualquer ser humano, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E aí Deus me faz ser filho dele, deu um voto de confiança. Não, ele não vai mentir, ele vai falar a verdade, ele vai crer na palavra de verdade. Aí eu que seja qualquer outro, começa a crer nas mentiras do diabo, nos fanatismos e blá blá blá. Conclusão, como é que ele vai continuar sendo o seu Deus? Como é que ele vai continuar sendo benigno contigo? Como é que ele vai continuar sendo misericordioso? Como é que ele vai continuar se mostrando como seu Salvador? Como é que ele vai continuar se mostrando aquele Deus que te salvou de toda e qualquer angústia? Não tem como. Você saiu da fé e agora prefere crer na mentira. Você prefere crer no problema. Você prefere crer na angústia. Você prefere crer na perseguição. Você prefere crer nas contrariedades. Como é que ele vai continuar sendo benigno? Ele é obrigado a parar. E aí, ele não vai propriamente nos reprovar e nem nos amaldiçoar. Mas ele deixa aquele problema dar uma cocinha em você, dar, umas pancadinhas, umas chicotadas, coisa assim. Até que você se desperte e fala, peraí, mas eu tenho um Deus tão bom. Eu tenho um pai que me ama, um pai que me perdoa, um pai que me ajuda, um pai que deu o próprio filho dele, o único, unigênito do pai, ele deu em meu benefício. Eu não vou ver mais nessa vidinha miserável, está amarrado. Pronto, nessa hora, Deus então já se prepara, fala, acordou para a vida. Entendeu que ele é filho de um pai de bondade, ele é filho de um pai misericordioso, ele é filho de um pai benigno, ele é filho de um pai que ama. Mas enquanto você não acordar para a vida, não adianta. Por isso Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos. Dá uma olhadinha que o grande problema é que você deve ter saído da fé. Não é Deus que deixou de ser bom. Não é Deus que deixou de ser benigno. Não é Deus que deixou de ser salvador. Não é Deus que deixou de ser o Deus que salvou das nossas angústias. Mas provável que você deixou a fé. Você deixou de ter fé nesse Deus bondoso, nesse Deus misericordioso. No dia de hoje, muitos creem mais no problema. Um dia eu atendi uma pessoa, estava muito desesperada pela a mãe dela, que estava com Covid. Não é daqui da igreja, não. A gente conhece já há um tempo de outra igreja, e ela mandou mensagem. Aí eu respondi, e aí ela me ligou, a gente começou a conversar, e eu disse a ela, olha, agora você tem que fazer uma escolha. Você crê no que Deus falou ou crê no vírus? Faz essa escolha. Coloca hoje essa palavra diante dos seus olhos. Falei com essa segurança, falei certo. A partir de agora, escolha quem você vai pensar. A quem que você vai dar crédito. Na fragilidade da saúde da sua mãe, no vírus ou na força do seu Deus. Só isso. Pense nisso. Foque o seu pensamento, a qual dessas situações você vai focar sua mente. E ela então, mais tarde, deu um testemunho. Hoje eu vi um camarada falar de pessoas da família, não sei, que pediu para alguém colocar lá no ouvido da pessoa um louvor, como forma de confissão de fé, para a mãe dele também, que estava com Covid, situação séria no hospital. Resolveu crer de que aquelas palavras proféticas lá no louvor poderia salvar a mamãe. Ele não ficou olhando a potencialidade do vírus ou a fragilidade da saúde da mamãe. Ele olhou a promessa e o que ele acreditou naquela letra de louvor. E foi exatamente o que aconteceu. Então, para a gente resumir, provai-vos a vós mesmos e vedes em que fé você continua. Você continua anunciando as benignidades do Senhor? Você continua falando consoante as obras que o Senhor fez e o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, que Ele levou as suas angústias, as nossas angústias, levou os nossos problemas, levou as nossas vergonhas, enfermidades e tal? Hoje você prefere crer no problema, você prefere crer na situação difícil. Você é que faz a escolha. Daqui a pouco a gente faz a oração.
Já vou falar com o pessoal de casa aqui, irmãos. Hoje, já dia 2 de abril, no caso, estamos caminhando aí para mais um mês, né? Já o 4º mês desse ano, graças a Deus, Deus tem nos dado vitória. E aqui, ó, está o envelope de dízimo. Você que é um fiel dizimista, você já conhece esse envelope. Tem também o de oferta, que é aquele rosinha, que também tem a mesma função. E atrás tem as contas da igreja, aonde você pode fazer uma transferência, se for assim da sua preferência, e depois você manda para o meu WhatsApp ou da minha auxiliar, para a gente colocar como quem que é parte desta igreja aqui e nos abençoa. Eu vou já aproveitar a oportunidade para abençoar a sua vida também. Hoje é dia 2, faltam apenas 13 dias para a nossa grande festa no dia 15/4. Está ali os elementos que vão virar o pão, representando o pão da vida. Ali tem bênçãos, tem ali confissão, tem ali oração, para que Deus possa aproveitar aquela oportunidade para poder curar aqueles que comerem, poder expulsar demônios, libertar pessoas. É uma questão, até uma maneira que Deus vai dar para nós evangelizarmos quem precisa, doentes que possam estar até no hospital, que podem comer, por exemplo, leva um pedacinho para ele, e assim Deus vai fazer. Não é o produto em si, o pão em si, mas sim a bênção, a intenção, aquilo que há de espiritual naquilo que nós acreditamos. Então essa é a regra que nós precisamos compreender. O nosso Deus foi, continua sendo e nunca deixará de ser benigno, bondoso, misericordioso e salvador. Para isso, eu preciso ser filho dele, não posso mentir. Eu não posso agora esquecer o que a verdade dele diz para falar a mentira do diabo ou a mentira dos homens. Essa é a regra. E para você de casa, fica aí o recado: domingo, agora dia 3, já a preparação para a nossa Santa Ceia, que será dia 10, o outro domingo. Então às 8 da manhã, às 18 horas, louvor e adoração, buscando ali a presença de Deus com amor e com dedicação. Lembrando, hein, a nossa reunião no dia 15 será, como sempre, tradicionalmente às 14 horas. E às 15 horas nós vamos fazer aquela oração tradicional que sempre fazemos de mãos dadas aqui na igreja, representando o momento em que Jesus disse: está consumado. Ali ele levou tudo, levou angústia, levou problema, vergonha, derrota, fracasso, burrice, qualquer coisa que possa ofender e maltratar o homem, foi levado ali naquele momento no corpo, nas chagas de Jesus, nas suas feridas, na sua ferida lateral, nas feridas das mãos e pés, estavam todos os nossos problemas. Então fica aí o recado, para Deus abençoar você e toda a sua casa, tá certo? A gente volta em tempo oportuno. Deus abençoe você em nome de Jesus.